Oi, Olá, Karen. tudo bem? Tudo bom, querida? Tudo bom, boa noite. Boa noite. Aqui, eu esqueci de perguntar. Eu tô do lado de um relógio de pêndulo. Uhum. Você tá ouvindo o barulho? Tá te Em, incomodando? em princípio, parece que não. Ah, então beleza. Se incomodar, você me avisa, Tá bom. tá? Não tô ouvindo nada, não. Beleza, querida. Bom, então, em primeiro lugar, muito grata, né? Agora eu tô podendo ter essa alegria de te receber aqui, né? É uma alegria estar aqui. Que bom, muito bom. E, Karen, talvez algumas pessoas ainda não te conheçam, então você pode falar um pouquinho de você, da sua família? Tá bom, então. Então, boa noite a todos. O meu nome é Karen, né? E esse é o Diário Desescolar, que é um perfil, né, da nossa família. Então, na verdade, o perfil não é só meu. Às vezes as pessoas, né, falam, ai, a Karen, mas na verdade o perfil sou eu e o Silvio, né, que trabalhamos aqui. E nós somos uma família educadora desde 2012. Então, nossos filhos frequentaram a escola, mas só a educação infantil. Então, a partir do fundamental, mas nenhuma outra criança frequentou a escola. E Uhum, desde então, nós estamos educando em casa, né? uhum, E hoje até a gente colocou um post que às vezes as pessoas falam: Nossa, mas como vocês optaram pela educação domiciliar? Não ficaram com medo? Como que foi essa transição? E a gente fala que a escola está sempre aí para a gente, os professores estão sempre aí para a gente, né? Então a gente vai avaliando a cada 6 meses, a cada um ano, como que está o nosso homeschooling, porque a gente tem essa segurança de que os professores, de que a escola estão aí para nos uhum, auxiliar. Né? uhum, E esse é um ponto bem importante, né? Que ser uma família educadora não é ser uma família que está distante dos professores, muito pelo contrário, ela atua diretamente junto com os uhum, professores, né? Pode contratar os professores, ela pode assistir videoaula dos professores, ela pode comprar curso dos professores, né? Então, é uhum, uma, a família educadora, ela está diretamente ligada a todo esse processo educativo, né? Porque senão a gente tende, né, Janaína, a separar um pouquinho, né? Parece que a escola faz uma uhum, coisa e a família é outra. E na verdade não, uhum, escola e família trabalham juntos, né? Para uhum. dar o melhor para as nossas crianças. Que esse tem que ser sempre, né, o nosso objetivo, né? Uhum, E, bem, então, Karen, o nosso tema da nossa live, né? O tema da nossa live é o maravilhamento dentro de casa. Eu uhum, quis muito ter você aqui falando, né, sobre isso, porque o João Malheiro veio aqui e falou sobre o encanto, o maravilhamento dentro da escola, e a uhum, gente ter também essa visão, né, de como fazer isso dentro de casa. Tem muitas pessoas que seguem aqui que são é, pais educadores, mas acho que isso vale para todo mundo, como eu vinha falando um pouquinho antes de eu te chamar, né? uhum. Mas então acho que a grande questão, acho que podemos começar com essa questão, né? A casa, a nossa casa, né? A casa de uma família pode ser um lugar de aprendizado, um lugar em que se aprende. Na verdade, eu entendo que a nossa casa é o lugar por excelência onde se aprende, né? É o lugar onde tudo acontece desde o início. Então, onde você observa o desenvolvimento do bebê, depois ele vai crescendo, e tudo isso é um processo educativo dentro de casa. E a gente não perde isso ao longo do tempo. Então, a casa é um lugar por excelência, um lugar onde a gente pode vivenciar a educação de forma muito viva, porque, né, se nós somos os pais e nós estamos próximos dos nossos filhos, né, nós vamos perceber não só o que formalmente nós teríamos que dar para os nossos filhos, mas, na verdade, quais são as necessidades e os interesses dos nossos filhos. E isso é um privilégio não pequeno, né? Está muito próximo. Então, com certeza, eu entendo que o lar é o lugar por excelência da educação. Uhum, uhum. E você falou, né, das necessidades e dos interesses, né? Uhum, Eu acho que isso é um elemento que muitas vezes no cotidiano da escola fica bem difícil da gente.
perceber, porque são muitos Sim, alunos, né? sim. E também de percebendo a gente poder estimular, a gente poder Uhum, desenvolver, porque tem todo um currículo para ser seguido, né? sim. Mas o quanto quando você, acho que você pode trazer um exemplo prático até, se você quiser, né? Uhum. Você percebe num filho alguma necessidade ou algum interesse e a partir disso você vai encaminhando o que que ele vai estudar, o que que ele vai aprender, algum projeto que ele vai realizar. É mais ou menos assim que Sim. você caminha? Então, o nosso processo de família educadora, ele se modificou bastante ao longo de todos esses anos, né? São quase 10 anos. Então, eu acredito Uhum, que nos primeiros 2 anos eu ainda fiquei muito focada em currículo. Então, eu pegava aquele currículo, né? Tinha ali a referência mesmo do MEC ou de uma escola mais conhecida que eu gostasse aqui em São Paulo, e então eu verificava aquele currículo e tentava seguir um currículo para poder abordar ali determinados conteúdos para as crianças. Mas eu fui vendo ao longo do tempo que, na verdade, quando você tem uma criança ali de 6, 7, 8, mesmo né, próximo da adolescência, você tem um mundo para apresentar para a criança. uhum, Claro que a gente pode pensar numa ordem onde ela pode entender melhor, mas se você for pensar inicialmente, né, quando a gente vai dando essa nomeação, nomear as coisas, né, uhum, classificar classificar os animais, classificar as plantas, classificar os planetas, enfim, né? Toda uhum, essa classificação, eu comecei a perceber que era melhor eu ir de acordo com o interesse da criança, pelo menos nos uhum, anos iniciais. Então, à medida que o nosso homeschooling foi avançando, então a gente também se desescolarizou um pouco nesse processo, porque a gente percebeu o quê? Que tudo fazia parte do processo educativo, que eu não posso perder uhum, nenhuma oportunidade. Então, é a lua que está no céu, cheia, linda, é uhum, uma lua vermelha que vai acontecer, é uma conjunção, né, igual ontem estava, não, anteontem, né, estava Júpiter, a lua cheia no meio, e Saturno, quer dizer, uhum, então tudo é um grande livro, né? Quando a gente vê as folhas que caem no inverno, que brotam no verão, então a gente começou a perceber que a gente não podia formatar esse conhecimento, porque o mundo está aí como um livro aberto. No máximo, a gente pode ordenar, né? Mas quando a gente está trabalhando isso com a criança, né, você vê que a criança ela já é naturalmente curiosa. Ela já quer uhum. saber por que a plantinha nasce, ela já quer saber por que o É. sol brilha, ela já quer saber por que o céu é azul. Então, você só vai conduzir algo que naturalmente as crianças já possuem, que é um encantamento. A criança, ela é Uhum, naturalmente encantada, né? uhum, Olha, a criança vê uma formiguinha no chão, ela já fica assim, ai, que linda a formiguinha que está carregando a folhinha. Então, ela naturalmente se encanta com aquilo que ela vê, e nós, então, precisamos aprender a nos encantar com ela, porque, na verdade, nós que muitas vezes já perdemos esse encantamento, né? Mas a uhum, criança não, nossos filhos não. E a gente também tem uhum. que trabalhar, né, protegendo esse encantamento, para que, à medida que os nossos filhos avancem, eles não percam aí essa curiosidade e esse amor pelo conhecimento, que é E aí, natural. exatamente. E aí, nesse caso, para que eles não percam, é quase como um treino, né? É, Você desenvolver essa sensibilidade para que eles percebam o quão encantador é, né? As pequenas coisas, né? as pequenas E, coisas. Você e é sabe mais ou que menos isso que vocês procuram fazer, né? exato. Você sabe que eu pensei bastante nessa live, e quando a gente estava falando, né, o que, que os pais precisam ter, como a família pode desenvolver esse encantamento na criança. E eu fiquei pensando nisso, que, na verdade, a criança ela já é encantada. E que nós que vamos nos dessensibilizando ao longo, à medida que nós vamos crescendo. Então, é como se a gente vai ficando maior e a gente vai perdendo o interesse, né, pela beleza das coisas. A gente não se encanta mais, por exemplo, com a natureza, mas não às vezes porque a gente se desconectou disso. Por exemplo, numa cidade grande, naturalmente na hora que você vê, você não está
tem um monte de bairro que já tem pouquíssimas árvores, você já não vê o céu direito, né? Já está sempre nublado, ou tem poluição, e aí você vai perdendo a conexão com as coisas, né? E eu não trabalho, né, só, por exemplo, eu trabalho com a questão da fisiologia feminina, e eu percebo, né, que as mulheres elas não se conhecem, elas não conhecem a fisiologia do seu corpo, elas não sabem, né, qual que, né, como que funciona, por exemplo, um ciclo menstrual. Então você vai perdendo toda uma conexão com consigo primeiro, com quem eu sou, né, como eu reajo, o que o meu corpo me fala, depois assim, né, com o ambiente, com as outras pessoas. Então, eu tenho a impressão que a gente vai perdendo a sensibilidade, né, de se encantar, de contemplar. E à medida que a gente vai perdendo, a gente também já não busca atrás para saber por que aquilo é e como aquilo funciona, né? Enfim. Eu não busco mais respostas para aquilo que eu enxergo. Então eu vejo só que isso não está perdido, né, Janaína? Não é, a gente pode reaprender, a gente pode, né, novamente se sensibilizar. E eu percebo isso assim, às vezes, né, às vezes a gente vê aqui, né, no Instagram como se fosse uma corrente do bem, de gratidão, né? Ser grato né, pelo sol, pela natureza, ser grato pelo outro, e que na verdade é uma busca pelo encantamento. Quer dizer, eu olho aquilo, eu contemplo aquela beleza e eu sou grata por aquilo porque eu não mereço, eu não controlo, aquilo me foi dado de graça. Então, de repente, assim, eu tenho que olhar para o sol e falar assim: nossa, como que tem uma estrela aqui iluminando, nutrindo, aquecendo, né? Ela não foi feita do nada, então uma coisa vai puxando a outra, né? Nossa, eu tô até emocionada. Isso me emociona muito. Ai, ai. Tô emocionada mesmo. Ai, bom, deixa eu me organizar aqui para eu seguir. Se organiza. Esse dia eu chorei tanto numa live que eu fiquei com o olho vermelho. Os olhos vermelhos. É porque eu acho que, assim, isso é minha grande busca aqui nesse canal também. E, assim, esse encanto, essa contemplação, como você falou, né? É que gera essa outra etapa, que é a especulação, que é querer saber, né? Que é querer responder, né? E a gente, você falou, né? A criança já é encantada. Eu acho que um grande drama que os pais vivem, né? Que eu vivi também, né? Porque eu era super mulher trabalhadora, diretora de uma grande universidade, aquela coisa toda. Tive que botar meu filho na escola com 5 meses e meio, meu filho mais velho. É a gente não se entregar pro encanto dos filhos. Exato. E querer viver isso, né? E se reconectar com isso. A gente se incomoda, né? Sim. Muitos pais se incomodam, né? Não, esse menino, ai meu Deus, tá me fazendo muita pergunta, tá me incomodando, né? Sendo que a gente tem ali uma grande oportunidade de resgatar uma essência, né? Sim. Fundamental para nossa vida, né? As crianças são muito especiais, né? E a gente vive, eu anotei aqui, né? A gente vive como se tudo fosse aleatório, né? O sol tá ali é por acaso, né? A lua tá ali, aconteceu de repente, né? Tá a ali. primavera sempre vem, tá ali. O inverno sempre vem, bom, alguns fenômenos da natureza, as chuvas, as árvores maravilhosas, né? Meu coração bate do nada, né? Meu coração, exatamente. Tudo parece que viver como se tudo fosse aleatório é viver uma vida vazia, é viver uma vida frágil. Então, quando a gente olha ao redor e a gente vê a perfeição com que tudo funciona e como é maravilhoso a gente ter recebido isso tudo de presente, a gente sente que o mínimo que a gente pode fazer, além de respeitar e valorizar, né, é viver uma vida plena, é viver uma vida feliz, é honrar tudo isso que a gente recebeu, né? Você sabe então, que quando eu era falar. mais nova, assim, eu gostava muito de uma frase de autoajuda, mas que me ajudou muito. Que falava assim: eu tenho o direito de ser feliz, né? As pessoas vão falar: eu tenho o direito de ser feliz. Não, você tem o dever de ser feliz. Né?
É, Você tem o dever, porque exato. tudo já te foi dado. Então você olha toda essa gratuidade, né? Seja na natureza, seja no corpo, seja na amizade com o outro, né? Você tem o dever de ser feliz. Não é um direito. Na verdade, a gente não merece nada. Então, eu vejo que o encantamento ele nasce disso, né? Dessa sensibilidade às coisas, né? Que a gente está falando do conhecimento, vamos dizer, um pouco formal, né, para os professores, mas eu tenho uma família de professores, né? Basicamente todos são professores. Minha mãe era professora, meus tios são professores, meus primos são professores, minha irmã Que é legal. professora, né? E eu era Você é professora. professora também, né? Mas eu era professora também, porque eu era professora de Uhum. enfermagem, né? Então, Aham. eu era professora. E eu vejo, assim, que o que que aconteceu? E eu entendo os professores às vezes, que estão aqui. Quando eu dava aula, eu era muito apaixonada, né, por anatomia e fisiologia. Então, assim, né, eu ia ao máximo do que eu podia me aprofundar, com muito carinho por aquilo. Eram alunos já adultos, às vezes, né, teve uma época que eu dei aula à noite, então a gente que vinha do trabalho, você tinha que É. manter a Uhum. classe animada, né? Uhum. E de repente eu fui chamada na coordenadoria, porque olha, você, né, não está seguindo o cronograma. Ai, meu Deus. Então, é toda uma burocracia ali que você tem É, que chegar naquele cronograma, né? é. E isso, assim, né? Chegou numa hora que depois eu acabei saindo, mas é assim, você tem que cumprir aquele roteiro. E é tão interessante que, mesmo eu saindo, né, esses alunos que eu acompanhei por muito tempo, nossa, foi uma festa. Assim, eu nunca ganhei tantos presentes quando eu saí, porque eles adoravam a aula, era uma coisa muito legal. Mas para, né, para a coordenação tinha que seguir um roteiro, a coordenação tinha que fazer o checklist de tudo que foi dado, né? E eu Uhum. sei que isso é muito difícil para os professores, que é É, algo que a gente não tem em casa. Então, muitas vezes, assim, né, os pais chegam para mim e falam, ai, que roteiro, né? Que currículo eu vou fazer? Mas, assim, a gente pode ter uma espinha dorsal no currículo. uhum. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, né? De a gente não estar servindo o currículo, não estar servindo o conteúdo, de ver se é ao contrário. Então, às vezes, eu tenho uma colega também que ela é uma família educadora há muito tempo, e ela falou: o que que eu aprendi nesses anos todos? Se eu pego um assunto e os meus filhos gostam muito, eu vou até o fim. Não interessa Uhum. se vou atrasar os outros Uhum. conteúdos, se eu vou estar passando Uhum. 2 anos vendo uma coisa, eu vou até o fim, por quê? Porque é uma delícia estudar aquilo, né? É. E a gente então tem que priorizar aí, mas o que vai dar, eu acho que isso fica um pouco mais difícil. Depois, né, até você falou da gente comentar um pouquinho dos adolescentes, porque aí você tem, É. vamos dizer assim, você tem algumas etapas que o adolescente tem que passar, porque ele vai ser cobrado lá na frente, em algum tipo de curso, em algum vestibular, seja o que for. Então, você acaba, né, tendo que direcionar esse estudo. Mas enquanto os nossos filhos são pequenos, a gente precisa realmente, assim, trabalhar aquilo que eles se encantam. Porque É. você vai alimentar esse encantamento, né? Uhum. É legal, isso é uma coisa muito boa, assim. E vocês moram em São Paulo, né? Em Vamos dizer São assim, Paulo. é a cidade mais urbanizada, né? Do Brasil, a grande metrópole que a gente tem no nosso país, né? Uhum, E vocês estão conseguindo desenvolver essa sensibilidade pela natureza, né? Vivendo num uhum. ambiente urbano, né? Sim, Vocês moram na capital mesmo, né? na capital. É. Então, e vocês estão conseguindo desenvolver isso, né? E aproveitando os espaços que São Paulo oferece também, né? Dentro das Sim, possibilidades. São Paulo tem muitos espaços, né? Mas todas as cidades têm em algum nível, né? Para que você possa desenvolver isso. Eu gosto de dizer isso. Falei até ontem na live com a Marcela, né? Que às vezes as pessoas acham que para ter contato com a natureza, uma ligação com a natureza e conhecê-la e se interessar por ela, querer compreendê-la, contemplá-la, né? E querer responder, né? Como funciona isso tudo, né? uhum, É preciso ser índio, né? É preciso viver no meio da floresta. E não necessariamente, né? É claro que
ali era inevitável, né? Uhum. Mas a gente pode encontrar formas de fazer isso, né? Hoje a gente acordou, na hora que a gente acordou, o meu filho menor, o Francisco, ele olhou para o céu e falou: a lua. De manhã a lua ainda estava bem visível, né? E aí ele já Foi a apontou para o céu. primeira coisa que eu vi de Aí, manhã. mas aí eu achei tão bonito que eu mesmo não olhei para o céu. Ele já foi olhar para o céu, viu e falou da lua. Eu falei, nossa, olha que coisa boa, né? É, e é Mas isso, você eles são sabe que o céu naturalmente ele é tão encantados. democrático, eu acho tão maravilhoso, o céu ele é tão perfeito, assim, né? Porque no sentido de que, mesmo que você tenha um quintal, mesmo que você tenha só a janela de um lugar, quer dizer, todo o céu vai passar por ali. É Tá? verdade, isso é Todo o verdade. céu vai passar por ali. Isso Tá? é muito Você, legal. em tempo, né? Em o máximo que você não vai poder, de repente, ver um planeta exterior, porque fica mais, Uhum. né, ou no pôr do sol, ou no nascer do sol, mas assim, do resto, tudo vai passar Uhum. por ali. Né? Então, Bonito eu isso. fico pensando assim, né? Quando você vê lá um observatório, né, onde tem só aquele espacinho ali, eu não sei como que chama, né, aquele onde abre Uhum. ali o observatório, você tem ali uma Uhum. fresta. Mas por que você tem essa fresta? Porque todo o céu passa por aqui, né? Então isso é muito Exatamente. bonito. Você não pode falar assim, você pode até não conseguir ver Júpiter às 8 horas da noite em São Isso. Paulo, mas Uhum. você vai ver Uhum. ele às 10 em algum mês, em algum momento você vai ver. Então tá ali Uhum. para o céu tá ali para todos. Isso é muito legal. Nossa, muito bom. E ter esse cotidiano com os filhos, de observação da natureza, de estudo, isso aproxima os pais e os filhos? Isso cria uma amizade maior? Isso acontece? Com certeza é um grande privilégio, né? Cria um vínculo, cria confiança. Eu vejo às vezes que os pais têm medo, falam assim: nossa, eu sou mãe ou eu sou professora e agora eu cobro como mãe, eu cobro como Uhum. professora. A gente pode até dizer que isso vamos dizer assim, a parte ruim do homeschooling, porque Uhum. chega uma hora você fica, e agora, né? O que eu sou nesse momento, a mãe ou a Aham. professora, né? Mas, avaliando mesmo esse ponto especificamente de dificuldade, né, cria um vínculo, cria confiança, né? É um envolvimento que você tem com o seu filho, né, buscando as mesmas coisas. Então, você tem algo em comum com o seu filho. Por exemplo, assim, a astronomia aqui, os animais, os insetos, principalmente, são coisas que eu tenho em comum com os meus filhos. Uhum. Então, assim, É. eu não gosto por gostar, eu gosto porque eles gostam e eu Uhum. faço porque eles ficam felizes com aquilo. Tudo bem que astronomia eu gosto mesmo, mas eu acho que eu até gosto mais que eles. Eu falo que, olha, quando a gente é uma família educadora, os pais são os maiores beneficiários de tudo isso, porque é a gente que aprende, é a gente que se desenvolve, é a gente que vê coisas que a gente, por exemplo, né, coisas que lá na adolescência eu não conseguia entender e agora de repente ficou tão fácil. Então nós somos os grandes privilegiados. Mas eu gosto muito, principalmente quando os nossos filhos vão ficando maiores e eles vão criando a sua autonomia no estudo, criando os seus gostos pessoais. Eu gosto muito de Dom Bosco, né? Que ele diz que ele amava aquilo que os jovens amavam. Uhum. E eu acho importante isso para os pais, né? Não pode ser só um interesse assim forçado. Claro que a gente pode se esforçar para gostar, mas esse esforço precisa sair do esforço, né, para algo que se torne realmente um interesse, né? Eu falo, sabe Uhum. quando você tem um namorado? Né? Você tá lá nova, você tem um namorado, e aí ele gosta de alguma coisa que você nem sabia o que que era. Aí você começa a ler o livro, começa a assistir o filme, começa a fazer tudo, né? Porque você quer criar um assunto, né? Com aquele namorado que gosta daquele assunto, tal. Então, né? Isso costuma acontecer bastante, assim, nessa fase de namoro, quando você conhece alguém. Uhum. E com os filhos não podem ser diferentes. Então, às vezes, o filho... Por exemplo, eu nunca assistia Vingadores aqui, né? Uhum. E de repente agora eu assisti tudo, eu até coloquei, postei onde que eu fui no cinema, porque eles adoram. Então, assim, eu Uhum. preciso amar o que eles amam. E eu preciso Uhum. encontrar valor nisso.
tá? Uhum. Uhum. E dá para você encontrar muito valor nisso, né? E aí, por exemplo, no filme a gente pode falar desde produção, olha só, né? Não é só o É. conhecimento. No filme a gente está falando de uma arte, a gente pode falar desde a produção do cinema, né? Da profissão Não é de só a narrativa, ator, né? não é só narrativa, né? Uhum. Do que você traz, né? O que aquele filme traz, quais são os valores bons que tem ali. Então, você vai encontrando recursos novos, porque daí no momento que você encontra esses recursos para falar com o seu filho de algo novo que ele gosta, porque ele se tornou adolescente, você também pode introduzir outros que você gosta, porque você já criou, né, Uhum. esse círculo de amizade com ele e né, de se interessar por coisas. Agora, hoje é uma concorrência grande, né, Janaína, que são as telas, né? É. Então, hoje eu vejo assim, infelizmente, né, os pais têm uma concorrência enorme e é uma É. concorrência muitas vezes por culpa dos próprios pais, né? Porque acabam não dando uma disciplina para os filhos, liberando mais do que deveria. E de repente é muito mais fácil eu tocar uma tela e ficar passando, né, do que eu buscar algo que me dá trabalho, que é o conhecimento. Então, eu acho que Uhum. hoje a gente tem esse risco aí, que não é pequeno, né? É. Eu estava até conversando sobre isso, assim, é uma coisa que eu verifiquei na minha vida mesmo, né? Eu tô morando em Belo Horizonte há 7 anos, né? E foi no meu primeiro ano de Belo Horizonte que eu tive o primeiro smartphone. Antes disso eu tinha celular, mas eu tinha celular com SMS só, né? Não tinha Uhum. aplicativos, né? E nesse período a gente vê assim, é pouco tempo, né? Como de repente o celular se tornou assim, é uma coisa que ainda mais a gente que trabalha, né, com Uhum, Instagram e tudo sim, mais, assim, a gente tem que dar um basta mesmo, porque senão ele vira uma, a gente acorda, a primeira coisa que a gente quer fazer é pegar no eu, celular e, sim. né, e isso também é uma coisa que vai nos afastando dessa sensibilidade, né, de Uhum. perceber às vezes um canto de um pássaro. Assim, porque o que a gente está conversando aqui pode parecer até papo de hippie, né? Para alguns, assim, Sim. coisa da natureza e tal. Mas não é isso, assim, a ideia não é nem essa. Claro que não é essa, né? A ideia é muito mais a gente ter essa prática do maravilhamento, não é nem chamar de prática, né? Mas é nos dar essa oportunidade do maravilhamento para que a gente possa entender as coisas, para que a gente possa conhecer. É o Uhum. maravilhamento como um caminho para o Para o conhecimento, porque se você não conhecimento. tem esse espanto, olha isso, você não vai querer. É depois desse espanto que você, nossa, como isso funciona? Por que será que isso está aqui, né? Por Uhum. quê? Como? De que forma? Como isso acontece, né? Então você começa a especular e aí você começa a conhecer, né? Então não é Uhum. encantar por encantar, vamos fazer dança da chuva. Não, Não é não é isso, dança da não. chuva. É para a gente poder, a partir disso, encontrar a verdade, encontrar o conhecimento, encontrar e amar conhecer, né? Querer Uhum. conhecer. E a partir do momento que a gente vai conhecendo, a gente percebe a transformação disso na gente. Uhum. E não é pelo acúmulo de fatos ou acúmulo de informações. É como a gente vai se percebendo dentro disso tudo, né? Sim. Por exemplo, né, a gente pode pegar, inclusive, valores, né? Eu saí um pouco do que eu tinha começado a falar, mas eu vou retomar. A gente percebe a constância, né? É, o sol não tarda, o sol não falha, a lua também não. As coisas têm um tempo e elas sempre vêm na hora certa. Elas têm essa, Uhum. vamos dizer assim, essa constância, né? Elas sempre cumprem aquilo que elas têm que fazer. É na hora que tem que fazer, né? As coisas funcionam dentro de uma ordem também, né? Então, Uhum. são coisas que a gente pode daí, né? Tirar, inclusive, para a nossa própria vida, né? Como é Uhum. importante a gente ter ordem, a gente ter constância, enfim, e outras tantas coisas, né? Mas, Eu acho assim que a gente acaba falando da natureza, né? Primeiro porque é o mais acessível, vamos dizer assim, né? Tá aí para todo mundo. Qualquer um é, pode ter acesso, né? Pode observar. E claro, porque é uma coisa que está gritando na nossa cara, né? uhum. Mas eu posso ter um encantamento de como funciona o celular, de como funciona um satélite, de como funciona a Isso, internet, de exatamente. como funciona uma produção de fotos, quer dizer, é um encantamento pelas coisas, né? Que a gente Uhum. acaba, vamos dizer assim, puxando a sardinha aí, né, para essa parte É, contemplativa, que foi, assim, que é a história do homem, né? Você gosta muito de falar do Robinson Crusoe, né? Mas essa é, história do homem, né? uhum. De buscar os recursos, né? De
de entender os processos. Então, eu entendo que é por isso que a gente acaba puxando a sardinha para esse lado, É, mas não necessariamente é isso. Por exemplo, se eu sou um professor de história, ou mesmo aqui em casa, né? Aqui em casa a gente estudou, a gente passou 2 anos estudando a Idade Média, né? Porque a gente entendeu que assim não dá para simplesmente estudar a Idade Média do nada, assim como um pedacinho da história. A gente precisava entender né, o que era a Idade Média, o que foi aquele período, quem que eram aquelas pessoas, o que elas pensavam, para a gente entender uhum, como elas agiam. Então, isso leva tempo, né? Então, não é uhum. natureza, mas, né, mas qualquer coisa para você estudar, você tem que tentar entender por que aquilo aconteceu, por que aquilo foi daquele jeito. E aí a Uhum. gente pode usar, né, para todas as áreas. Perfeito, nossa, exatamente esse é o ponto. E, e conectando com o que a gente estava falando do celular, né? O, então aí o que que eu senti nesse período, né? Falando por mim mesmo, assim, que eu comecei a ler menos, né? Eu comecei a ficar menos concentrada na leitura, rapidamente me sentindo já dispersa, né? Uhum. E tô resgatando isso. E é uma outra coisa, um imediatismo, né? A gente quer as coisas para agora, né? Para ontem. Sim. Uma outra coisa também que eu senti muito foi a questão da memória, né? A gente marcava um horário com alguém e um endereço e aquilo ficava na nossa cabeça, né? Agora eu tô saindo, não, calma aí, qual que é o horário mesmo? Aí eu tenho que ir lá consultar na conversa do WhatsApp, por exemplo, né? Qual que é o horário, qual que é o endereço. Então a gente não está armazenando muito as informações também, porque a gente sente que a qualquer hora a gente pode consultar, Sim. né? Tem que estar tudo muito fácil, só que a gente precisa desse armazenamento das informações para que a gente possa efetivamente aprender, né? Uhum. Então, realmente, não vou dizer que é um inimigo, né? Porque tudo na vida a gente pode usar por mal ou por bem, né? Uhum. E o excesso é que faz da tecnologia um grande problema, né? Mas A ela gente pode ser não um aliado, né? a gente não sabe ainda, né, quais a longo prazo, a médio prazo, né, a gente não É. sabe ainda os efeitos disso na nossa cabeça que dirá numa criança em formação, né? Então, mas é óbvio que os efeitos estão aí. Eu percebo assim, você sabe que eu fiz uma. Alguém está falando os áudios acelerados foi o ápice. Eu nem passei por isso, mas já ouvi essa história É. dos áudios acelerados. Meu marido olhou aqui, que ele só ouve acelerado agora. Ai, ai, ai. Hoje ele botou o play no áudio acelerado. Eu falei, eu não consigo entender assim, volta aí. Aí ele botou no normal. Então, pessoas como eu já nem conseguem entender ouvindo, que dirá acelerado. É. Eu sou uma Hum, pessoa muito sinestésica, eu preciso uhum. escrever, senão eu não Eu armazeno também, eu também. absolutamente nada, assim. Aham. É bem, Desenhar, fazer esquemas, eu também sou sim, assim. super preciso. Mas a gente Uhum. estava falando, você sabe que, gente, a gente trabalha aqui no Instagram e agora eu vou fazer assim uma contrapropaganda. Pro Eu, Instagram, né? o Instagram, você sabe que eu. Ai, esse meu cabelo aqui, gente, ele não fica caindo na minha cara. Vocês não ligam, não, que eu fico toda hora colocando ele no lugar. Mas vocês sabem que eu fiz aqui uma meta, né, para mim. Um dia eu cheguei e falei, eu vou observar tudo que eu já li na internet e o que ficou. Aí eu percebi assim que eu lia muitos textos aleatórios, eu não lembrava nada, né? Uma frase de um, uma coisa de outro, não lembrava nada. Falei, quer saber? Acabou esse negócio de texto. Texto solto, não sei se for muito assim, demais o texto de alguém que eu Uhum. adore, aí eu leio. Uhum. Né? Por quê? Porque você precisa de uma ordem para o estudo. Aí eu comecei a Uhum. perceber o que, por exemplo, esses dias li um texto do Loki, da série Loki, você já assistiu? Não? Não, mas eu conheço. Mas Então. ainda não assisti, não. Então, aí né, a gente estava assistindo e aí eu li alguém que escreveu
a questão da série, né, do multiverso que tem lá no Loki com a questão do mundo medieval. E aí, o que acontece? Então, eu fui lá e li, né? Fui lá e li aquele texto, porque era um texto que colaborava, né, com as crianças, com aquilo que eu estava vendo com elas. A gente assiste a série, então isso era interessante. Então, ele estava lá como um texto lido, mas, assim, e eu até falo várias coisas assim, escolha tantos perfis, leia daquelas pessoas, porque não dá para abraçar todo mundo, não dá para abraçar todo mundo que você gosta. Na hora que você vê, você perdeu tempo, né? Você buscou várias coisas. Isso também tira o encantamento, porque você aprende tudo, entre aspas, e não aprende E não nada, né, aprende nada. Janaína? Então, a ordem, nesse sentido, ela é fundamental, né? Então, tem até aquele livro, A Vida Intelectual, esqueci o nome do autor agora. Sertilanges. Então, aí ele Sertilanges, fala, né? eu acho que é. Ele fala da ordem, né? Da necessidade da ordem para se estudar, né? Para se chegar ao conhecimento. Então, eu comecei a perceber, assim, que eu precisava dessa ordem na internet também. Então, eu estabeleci o que eu podia ler, o que eu podia me aprofundar e o que eu tinha que falar não, né? E isso é uma coisa que eu também tento ensinar meus filhos aqui. Né? Que, por exemplo, às vezes a gente está aqui, eu quero ver tal vídeo, por que você quer ver tal vídeo? O que esse vídeo vai fazer por você? Né? Porque não passa de uma curiosidade que depois não serve para nada. Né? Exatamente, com certeza. E é interessante isso, né? Porque o estudo ele precisa dessa ordem realmente, né? Porque por mais que você vá, por exemplo, pelas necessidades e interesses, determinadas coisas precisam vir antes de outras, né? Para Sim. você compreender as coisas como elas são. Por exemplo, você não pode ensinar multiplicação sem ensinar soma. Sim. Né? Uma coisa depende da outra, né? E em muitas áreas do conhecimento isso é importante. Até dentro da história, eu acho que um dos grandes gaps que a gente tem aí é a falta de visão, assim, você fechar os olhos e conseguir ver a cronologia, né? O que veio antes do que, né? Então, eu acho que isso é uma grande falha, realmente, né? É a gente ter essa visão de continuidade e outras tantas coisas em determinadas áreas do conhecimento que precisam ser consideradas, porque essa ordem auxilia, né? A gente consolidar, a gente realmente aprender, né? E quanto mais velho, né? E quanto mais velho vai ficando, mais eu preciso dessa ordem, porque imagina assim. Por exemplo, vamos pensar aqui com as crianças pequenas, igual eu resolvi agora, nesse próximo semestre, fazer um trabalho com folhas, vou fazer um livro de folhas. Então, a ideia é fazer o quê com os pequenos? Todas as folhas que a gente encontrar, a gente pega, passa naquele papel seda, tira o formato e a gente vai criar um livro dos formatos das folhas. Então, assim, que legal. Eu já estou dando a oportunidade das crianças observarem que tem vários tipos de folhas, que tem vários tamanhos, que tem várias bordas, né? Em vários momentos, que tem folha que vai ter numa fase, não vai ter em outra. Mas depois, mais para frente, ela vai entender o porquê uma folha é um verde mais claro, outra é um verde mais escuro, por que tal folha é de tal formato, por que ela cai, tal folha cai. Aqui em São Paulo, tal folha não, né? Tal árvore não solta as folhas e lá na Europa não. Então, mas à medida que vai crescendo, a gente vai trabalhando essa ordem. Mas eu vejo assim que esse momento, quando eles são pequenos, 6, 7, 8 anos, eu acho que, assim, é minha opinião pessoal, pode ter pessoas que discordem, mas eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de nada, mesmo que aparentemente esteja desorganizado. É mais ou menos, eu entendo assim, sabe quando você vai fazer um TCC, você vai pegando as biografias, aí você vai lendo todas, e aí depois você vai ordenando aquilo. Então, eu entendo que essa primeira fase do estudo é uma fase onde a gente não perde tempo. O que está na nossa frente, se a criança gostou, então a gente pega isso e aí depois a gente vai organizando. Igual, por exemplo, agora a gente está, né, minha filha está com 15 anos, então eu vou organizar bioquímica, citologia, genética, mas antes a gente trabalhava um pouco mais desorganizado, porque existia esse encantamento, né, de
de ver uma reação química, de um alimento, e agora a gente vai organizar. Mas esse é meu ponto de vista, né? Como na história da cronologia, eu sempre trabalhei a cronologia aqui, mas esse ano eu vou mudar. Ah, é? É, assim, vai ser cronológico, mas eu vou começar primeiro com a geografia. Eu entendo assim que é fundamental a criança se localizar e às vezes você acaba trazendo muito a questão histórica daquele povo, de onde ele viveu, mas você acaba não se atendo muito ao local. Pelo menos eu não fazia isso e agora eu Ah, quero sim. inverter um Ah, não, isso aí pouco. eu concordo, com certeza. Uhum. Nossa, Inverter acho um isso aí muito, pouco. isso é muito importante. Inclusive, uma das coisas que eu defendo é que você não deve, que na verdade o que acontece no Fundamental 1, o Fundamental 1 começa estudando o bairro. Já o bairro, a rua que eu moro, o meu bairro, a minha Uhum, casa. Eu acho que não, acho que tem que começar com geografia física. Isso é uma uhum. das coisas. Por quê? Porque é o que vai gerar mais interesse. E é o que vai dar mais liga e é a escala mais macro. E aí depois você vai vindo para a escala do urbano, né? Mas hoje existe essa necessidade de o tempo todo falar sobre urbano, porque daí já começa a falar sobre separação de lixo, não sei o quê. Então Sim. já vem com aquela coisa bem, né, ali estruturada. Mas Não, isso e isso até um acaba, né? ponto. Acaba, né, com a alegria da criança, né? Em vez dela Acaba. estudar que tem um rio que se enche, que tinha É, colheitas e que tinham povos ao redor, ela vai uhum. estudar que na cidade dela precisa separar o lixo, sabe? Assim, Mas na história ela tá vendo o homem primata, é, entendeu? E aí a coisa também isso. não se conecta, né? Esse é um grande problema, mas assim, e é uma coisa que eu acredito muito também, que quando você vai desenvolvendo, né, essa percepção, essa prática contemplativa, esse encanto que a gente está conversando aqui, né, a gente não precisa muito ficar falando, às vezes, levantando determinadas bandeiras ambientais, inclusive, né? Porque Sim. a pessoa já vai constituindo dentro dela a verdadeira postura que ela deve ter diante da natureza, que de fato requer respeito, né? São nossa de valorização, de cuidado, de zelo, né? Está, travou. Deu, deu Travou, uma acho que travadinha. voltou. Não, eu Aham. até comentava com um amigo que é biólogo, né? Que às vezes a gente vai falando dessa questão de levantar bandeiras, eu tenho que proteger, não poluir os rios. Não, mas se você Uhum. entende quem vive nos rios, se você entende o que, que acontece ali, se você entende aquele sistema, naturalmente você vai entender que você não pode poluir os rios, que você tem que ter Isso. um cuidado com aquilo. Uhum. Ou, por exemplo, não vamos matar os animaizinhos. Não, mas se você entende que a borboleta põe o ovinho e vem o marimbondo que vai se alimentar, que vai ter todo um ecossistema, naturalmente você não vai querer matar aquele bichinho, porque você entende, né, os Isso. processos. Então você não precisa ficar levantando bandeiras. Aí você não adestra, né? Você não busca um adestramento, você busca Sim. realmente uma consciência, uma conscientização, né? Uhum. Isso que eu acho que é muito legal, né? É bom demais. E assim, e você estava falando sobre as crianças, né? Nessa forma como vocês conduzem, Karen, porque eu acho que essa é uma preocupação muito grande que a gente deve ter também com as crianças, né? Elas gostarem do momento do estudo, né? Uhum. Elas Sim. se sentirem que enriqueceu, que elas cresceram, que elas saíram melhor do que elas estavam, né? Então, que Exato. estudar vale a pena. Eu acho que é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter nesse momento, né? Você sabe que eu estava lendo um livro ontem, né, um livro escolar, né? E ele falava assim: não deixe que o seu aluno saia da sua aula sem ter encontrado pelo menos uma vitória ali. Ele não pode sair completamente frustrado dali. Ele Uhum. precisa encontrar um êxito. Em algum exercício, ele precisa encontrar um êxito. Então, eu acho muito interessante isso, porque assim, né, ali era um livro escolar, então se você vai dar algo para o seu filho, ou se você vai dar algo para o seu aluno, e aquilo só é muito difícil para ele, quer dizer, tem alguma Uhum. coisa errada, alguma coisa está fora do nível, porque ele É, precisa sair com a alegria do êxito, o êxito de ter entendido, o êxito de é. ter conseguido fazer o exercício, né? E não só Uhum. dificuldade, porque senão vira um peso, né, Junaida? Vira um Com peso. certeza. Né? O estudo vira um peso. Eu lembro na faculdade que eu tinha um professor de fisiologia, ele era extremamente rígido.
né? E a Uhum. fisiologia, que é a coisa mais maravilhosa para a área de saúde, é o Uhum. funcionamento do corpo, é como funciona tudo. Quer dizer, se você não tem bem embasado a fisiologia, você não vai ter nenhuma das outras coisas. E aí Uhum. todo mundo saía da aula de fisiologia como se aquilo fosse uma tortura, sendo que na verdade aquilo era o Uhum. fundamento de todo, né, da faculdade. Então, Uhum. a gente, né, tem que tomar cuidado com isso, né? De Uhum. tanto na nossa casa, né, os pais. Às vezes os pais dizem que meu filho não está conseguindo, não está conseguindo. Não tenha medo de voltar, É tá? isso aí. De É. dar 5 passos para trás, se for possível, porque você dá 5 passos para trás para poder ir para frente. E eu acredito que na sala de aula é a mesma coisa, né? Mas a gente tem um risco, porque tem que seguir um cronograma, então tem o risco de, como eu, ser chamado lá na coordenação. Exatamente. E você falou da alegria, né? Isso é uma coisa muito importante. E você observa que dentro da sua casa, né, existe essa alegria pelo estudo. Assim, o momento do estudo é um momento de alegria. Claro que eu acho que você não tem assim uma coisa tão definida, né? Esse Uhum. exato momento é o momento do estudo. Me parece observando, eu leio o canal de vocês, é um dos que eu escolho para ler. Ufa! E eu gosto muito. É, então, me parece que vocês vivem isso, né? Todo tempo é um momento de aprender, né? Mas talvez Sim. tenha ali um horário realmente, porque vocês estabelecem até o tempo de estudo, né? Por Uhum. idade, que vocês já Sim. postaram isso, né? A gente Nesse tem. momento, hum, Não, sim, a gente tem um horário de estudo formal, com os pequenos é um horário muito pequeno, mas é um uhum, ambiente educativo. uhum, Então, é aquela lua que está no céu, ela já foi o estudo. Quer dizer, uhum, eu não posso, eu não posso desprezar isso. Então, é o passarinho que eu escuto quando acordo. Então, uhum, aqui em casa, assim, a gente tenta não desprezar tudo que a gente tem. Por exemplo, se você uhum, pega, né, aqui muitos pais me procuram por causa da alfabetização. Se você pega lá um exercício de consciência fonológica, do livro famoso lá, Consciência Fonológica para Crianças Pequenas, e tem alguns outros, qual que é o uhum, primeiro exercício para consciência fonológica? É ouvir os sons. uhum, Né? uhum, Então, às vezes, o pai acha que se porque ele não está desenvolvendo um cronograma, porque ele não está com um livro, porque ele não está fazendo checklist, ele não está dando conhecimento. Né? Mas quando você acorda, fala, filho, escuta, olha o passarinho, ou escuta o uhum, vento, né? Ou olha esse caminhão que barulhento, quer dizer, você está dando, uhum, você está educando, você está uhum, educando a audição do seu filho, você está educando sim, a atenção do seu filho. Então, uhum, às vezes os pais chegam aqui para mim e falam assim: mas eu não tenho conhecimento, eu não tenho experiência com cronograma, eu não tive faculdade de pedagogia. Na uhum, verdade, um pai que se encanta, ele naturalmente vai educar o filho dele. uhum, Por quê? Porque é um pai que vai atrás. É um pai que quer uhum, saber antes mesmo do filho. Você tá entendendo? Então, assim, se alguém fosse falar, qual que é o ponto principal no homeschooling, é a dedicação e é o pai querer saber. Porque as coisas não acontecem prontas. Porque se eu quero a coisa pronta, Janaína, eu vou para a escola. é, claro, com certeza. Né? Então, assim, no Uhum, caso nosso, a gente escolheu, né, o homeschooling porque a gente não quer a é, coisa pronta. Né? A coisa, uhum, né, ajuda o que está pronto, ajuda, mas a gente quer essa liberdade, né? Essa liberdade uhum, de contemplar e ter aí a vida como um livro aberto. Então, uhum. por exemplo, né, igual eu estava falando do Loki, né? Porque os maiores estavam lá com a série do Loki. Quer dizer, eu tenho o Loki na TV, né? Eles são maiores, mas eu tenho o Loki na mitologia nórdica. E aí eu já posso Uhum, estudar os mitos nórdicos, eu posso estudar uhum, os países nórdicos, eu posso estudar a vegetação, uhum, você tá entendendo? Então, assim, uma coisa puxa a outra. E isso é uhum. encantamento. Né? E Exatamente. isso, esses dias eu estava com a minha filha, ela falou assim, né? A gente viu a lua, eram umas 2 horas da tarde. Né? A gente viu a lua umas 2 horas da tarde, eu falei, ai, olha a lua, já nasceu.
Daí eu falei, pois é, né, Isa? Se a gente não tivesse estudado astronomia, a gente não olhava para a Lua antes. A gente não olhava ela de dia, né? A gente via ela de noite, mas raramente de dia, às vezes de manhã. Mas que ela Uhum, surge 1h pouco da tarde, lá uhum, escondidinha, que a gente não vê, a gente não olhava. Então a gente precisou buscar para ver que ela tá lá. E é mais uhum. triste que as pessoas falam assim: nossa, eu perguntei para o meu professor, né, por que que a lua aparecia de dia, de tarde, e fala: não, você tá louca. Não, a lua não aparece de dia. Uhum. E eu lembro que quando eu fiz aquele post das fases da Lua, várias pessoas vieram comentar isso comigo, que não Uhum. sabia que a Lua aparecia de dia, muito menos que ela Uhum. aparecia 2 horas da tarde. E é só uma questão de olhar, né? E é só uma questão de olhar. E mais ainda, né? Infelizmente, né, hoje a formação, né, tem lá os seus déficits que nem o professor consegue explicar, né? É, E não, isso. não, isso é uma coisa real, real, assim, a gente não sai da faculdade de geografia dominando geografia, não sai da faculdade de física dominando física, infelizmente isso é uma verdade, assim. Uhum. É, na faculdade de geografia mesmo a gente perde muito tempo no urbano, no rural, no político, né? Uhum. E os professores têm muita insegurança, eles me falam muito isso aqui. Janaína, eu tenho medo dos alunos me fazerem perguntas que eu não sei responder. Isso acontece muito, né? Então é estudar, é a gente buscar mesmo por nossa conta. Grande parte dos meus estudos eu fiz individualmente, assim. Eu tive Uhum. dois professores muito bons na faculdade, mas no geral foram buscas minhas, assim. E eu acho que isso acontece em todas as licenciaturas. E isso talvez tenha acontecido com você na enfermagem Ah, com também, certeza, né? com Você certeza. perceber que havia muito para aprender ainda, né? Uhum. E assim, você falou da atenção, né? Eu acho que a atenção é um ponto muito importante, né? Para tudo, assim, a gente precisa ter atenção na hora que a gente está lendo um livro, para que a gente possa entender o que está sendo falado ali, né? Se eu não presto atenção no parágrafo que eu estou lendo, eu não tenho condição Uhum. de aprender nada dali, né? E a mesma coisa é a gente ter atenção ao que está acontecendo ao nosso redor, aos fenômenos que estão acontecendo, né? Porque se a gente não tiver essa atenção, a Lua está ali sempre aparecendo, né? De tempos em tempos, e a Desde que gente você nasceu, a lua tá lá deixa. aparecendo. E você não vê, e você não enxerga, você não percebe, né? Uhum. Porque não tem essa atenção, você não está direcionando o seu olhar, você não está. Mas hoje aconteceu isso comigo, né? O Moisés estava aqui e falou: Nossa, esse pássaro é tão interessante o canto dele. Eu, pássaro? Que pássaro? Aí passou um tempinho, o pássaro cantou, olha aí. Aí eu, não, aí eu comecei, aí eu não parei de escutar, né? E eu Uhum. fiquei alerta, né? Então, é mais ou menos isso, assim, que a gente precisa fazer, né? Aí, de Uhum. repente, aquela coisa ganha um destaque. Sim. Ela meio que brilha, salta diante dos nossos olhos, e aí a gente começa a percebê-la melhor e compreender, né? E por isso que é E, importante a gente ser a referência, né? Porque nós uhum, vamos ainda educar a atenção, educar a uhum, audição. Naturalmente, a criança, né, desatenta, né, tem uhum, um tempo de apreensão pequeno, depois que a gente vai desenvolvendo isso. Então, no uhum, adolescente, a gente tem que trabalhar a atenção, né, tanto ver, o escutar, né, o ficar uhum, quieto, falar menos, uhum, para ouvir o outro. Então, tudo é um processo educativo e nós somos a referência. Então, por isso uhum. que quando a gente educa, na verdade, a gente se educa o tempo todo, porque É, nós somos a referência. Então, no momento que eu falo para o meu filho pequeno, vamos ouvir o passarinho, vamos ver a nuvem, vamos olhar a chuva, né? Vamos, enfim, olhar para a construção X ou Y. Então, eu estou educando a atenção do meu filho, estou educando, né, é, essa observação do que está ao redor. Então, uhum. nós precisamos ser a referência, porque se nós não formos a referência, né, o seu professor na sala de aula ele não for a referência, a criança não vai conseguir por si só é, É. ter essa amplitude daquilo que ela pode observar. Né? Porque às vezes ela pode. Não, claro. Isso é perfeito. Tem um professor que ele disse que a gente pode aprender de duas formas, né? Pela experiência de aprendizagem direta, sou eu diretamente com o mundo, observando ele e tentando entendê-lo, o que é muito mais difícil, Uhum, ou com uma experiência de aprendizagem mediada.
ele Exato. diz, né? Ele é um israelense. Que daí eu tenho uma pessoa perto de mim que está, olha ali, fazendo as perguntas, olha esse detalhe, olha como é que as coisas são, por que será? E essa pessoa vai estimulando e nos educando também, né, a perceber coisas que nós não percebíamos, mas para isso é preciso que a gente perceba também, né? Tá. Você sabe que meus Senão a filhos, gente não. eles têm um costume aqui engraçado, que é fruto meu. Eu gosto muito de fazer Hum. pão de ló, né? E o que eu Uhum, gosto no pão de ló é que você usa ali 3 ingredientes e você põe em determinada ordem ou ordem em diferente temperatura e você vai ter tipos de massas diferentes, com, né, com bolhas, em quantidades de bolhas diferentes, ele vai crescer de forma diferente, dependendo da temperatura. uhum. Então, eu vou fazendo bolo, eu falo assim, nossa, que massa linda! Então, todo mundo aqui pegou o costume, quando meu filho, nossa, essa massa tá linda, né? A criança ali de 9 anos, nossa, essa massa tá linda. Porque, né? Porque é tão lindo, gente. Assim, vocês É. viram que eu facilmente me encanto, assim. Acho que é um pouco do temperamento, é óbvio, mas que o temperamento ajuda também, né? Esse Uhum. temperamento mais expansivo. Mas, então, assim, você é a referência, porque como que uma criança de 8, 9, 10 anos vai olhar para a massa, né? Mas aquilo para mim é tão encantador ter ali, né, o elemento água, farinha, ovo e açúcar, né? Eu Uhum. falei 3, mas são 4, dependendo são menos. E assim, E nossa, sair aquilo, né? sair aquilo, né? E não só sair É, aquilo, quando você inverte a ordem, sai outra coisa. é, Quando você é muda a legal, temperatura, sai outra coisa. Quando muito você legal. muda a temperatura do forno, sai de diferente. Ah, tem técnica que você vai lá, né? Você vai ter que colocar a temperatura do forno, né? Começar a temperatura do forno alta para depois abaixar. Tem que falar, tem que ser bem desde o começo. Assim, é uma Hum. coisa tão simples, né? Que ele estava falando do maravilhamento. De repente você pode encontrar tanta ciência ali, né? É. Você pode, e à medida que as crianças vão crescendo, você vai encontrando mais ciência num ato simples que é fazer o bolo e que pode ser incrível, né? Assim, cozinhar é um É. grande aprendizado, né? Assim, Uhum. não só é um Não, e tá aprendizado. aí, a gente estava falando que o encanto não é só a natureza, né? Isso é uma coisa, realmente a comida, né? A gastronomia é algo encantador, né? Ah, é Você algo perceber encantador. como juntar os alimentos, os tempero é uma coisa fantástica, né? O que que um tempero é capaz de fazer, né? Numa carne, num peixe, enfim. Sim, Então, isso tudo tem que ser algo que desperta a nossa atenção, algo que a gente considera relevante, algo que a gente considera bonito mesmo, né? A gente precisa sim. perceber que isso tem uma grandiosidade, né? Mas a Uhum. gente lida como se fosse tudo muito comum mesmo, como se fosse tudo muito aleatório, como a gente vinha dizendo, né? Não, e Então, assim, e o sal, né? Por exemplo, o sal. o Você sal é. imagina, a gente estava estudando na Idade Média, né? Quando eles faziam caravanas com sal que atravessavam o deserto. Era assim uma relíquia ter sal, né? Agora você tem sal, então você É, já está estudando história, né? Você está na cozinha, você já está estudando, né, a canela, as especiarias da Índia, você já está isso. estudando, né, quando que o sal foi usado, como ele era, como fala, o quanto ele viajava ao redor do Uhum. mundo para chegar nos lugares. Então, assim, você tem aí um mundo ao seu, É, ao seu dispor, né? com E a cozinha certeza. é encantadora para a família. E eu vejo assim que uma coisa muito bonita, você vai ver na questão da família, eu sempre falo, né? Quando eu falo que a família é o lugar de educação por excelência. Quando você pega uma educação infantil e depois o fundamental, você vai ver que muitas escolas e muitos professores, o que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar construir essa vivência familiar. É, Então, é verdade. aquele professor, aquela escola que vai ter culinária no seu dia a dia, né, que vai, por exemplo, quando a criança é menor, vai ter um momento de cochilo pós o almoço, né, vai Uhum. ter o sentar no chão. Então, você vai ver que muito da escola, ela vai, na verdade, trazer aquele ambiente familiar. Uhum. Por quê? Uhum. Porque é naquele ambiente familiar
que ajuda a criança a se desenvolver. Então, eu sempre falo, principalmente na educação infantil, não é a família que imita a escola, é a escola que imita a família. No entanto, que quando você vai visitar uma escola para o seu filho pequeno, você fala assim, nossa, aquela escola é super legal, porque ela tem um ambiente super familiar, porque ela tem aula de culinária, porque ela leva as crianças para o parquinho, porque ela faz a hora do soninho. Então, assim, na verdade, assim, não é a escola que você está dando, você está buscando o ambiente da sua casa para aquela escola. Então, eu sempre falo para os pais aqui, não tenham medo de educar. Mesmo se você não opte pela educação domiciliar, mas você que quer ficar com os seus filhos menores em casa, né? Esses primeiros anos, 4, 5 aninhos, ele é fundamental para a criança. Não existe melhor lugar para a criança se desenvolver do que dentro de casa. E depois, aí sim, a gente tem aí o cuidado do especialista, do professor, né? Que vai nos ajudar, tá, a crescer com os nossos filhos. Eu mesmo, Janaína, eu uso um monte de professor. Igual você fez, né, a live com o Felipe. Então, eu comprei o curso do Felipe, a gente vai fazer, né? Vai aprender com ele. A gente, por exemplo, tem a professora, a Natália, a Hennick, eu acho que é o sobrenome dela, que é de anatomia. A gente fez todas as aulas de anatomia dela. Tem a professora Lorena, que é de língua portuguesa. A gente fez, né? Tá fazendo ainda o curso dela. Então, os professores estão conosco, ainda mais à medida que os filhos vão ficando maiores e realmente a gente precisa de alguém especializado. Claro que o pai pode se esforçar e buscar aprender, mas a gente não precisa abraçar tudo. Os professores estão ali para fazer isso com a gente, e para fazer isso pela gente. E você, né, que trabalha com os professores, né, que dá essa formação para que eles possam aí trabalhar no Instagram, trabalhar de forma online, quer dizer, eu acho que depois pandemia vai ser um mundo assim onde os professores vão deslanchar e melhor, onde os professores vão poder mostrar quem eles são, porque muitas vezes eles estão lá tolhidos dentro da sala de aula, eles não podem mostrar o quanto de conhecimento eles têm, eles não podem se aprofundar. Quantas vezes o professor tem que falar que eu não posso continuar explicando isso, porque não dá tempo, vai bater o sinal. E não, a aula está lá para ele explicar, para ele mostrar quem ele é, para ele mostrar o conhecimento dele. E as famílias estão aqui para receber. O que a gente precisa só, Janaína, é confiar nos professores. Porque o que acontece? O professor também vai mostrar o valor dele. Então, a família, ela quer encontrar um professor que vai de encontro com os valores dela. E não que ela passe uma vida ensinando X e Y e chega lá e o professor mostra outro valor completamente diferente. Não estou falando de fatos, tá? Uma coisa são fatos, uma coisa, né, é a minha opinião sobre o fato. Então, também tem vamos dizer assim, essa diferença. E eu sempre busco professores, né, que procuram trazer os fatos, trazer as explicações, mas é óbvio que eu tento fugir das ideologias. Por quê? Porque, claro. porque né, determinadas visões eu não acho adequadas, ou determinados anacronismos, né? Ver a história com anacronismo, quer dizer assim, não quero isso, então não vou buscar esse professor onde eu vejo que ele vai lá e observa, por exemplo, a história do Brasil a partir de uma visão de proletariado, de opressor e oprimido, enfim. Então, ele não traz uma história de acordo com os valores que a minha família busca, né? De ver os fatos históricos, de entender o momento histórico. Então, eu penso que para o homeschooling, hoje, com os professores entrando nesse mundo online, vai ser maravilhoso. Por quê? Porque nós vamos ter apoio, nós não precisamos estar sozinhos, nós vamos ter apoio, ter a quem buscar, ter bons professores, ter especialistas. E eu, como uma mãe educadora, se eu posso
dar um super especialista para o meu filho aprender, por que que eu vou querer ensinar se tem um super especialista fazendo isso? E Exato. que está de acordo Uhum. com os nossos valores, com o tipo de Uhum. educação que a gente dá, né? Claro. É, porque eu acho que é muito isso também, você reconhece os seus próprios limites também, né? Sim. É claro que você sempre você pode buscar um conhecimento maior para você ensinar seus filhos, mas chega um momento que você também pode ter essa humildade de dizer, olha, até aqui eu consegui bem, mas acho que de agora em diante eu posso trazer alguém que tenha mais capacidade do Uhum. que eu, né, para isso. Sim. Então, eu vejo muito dessa forma e é esse ponto que eu procuro realmente trazer muito para os professores, né? Mas você falou uma coisa muito importante, né? Aí a gente pode trazer do nosso jeito, né? Isso para mim é muito relevante, assim, é muito relevante mesmo. Durante a minha vida profissional, eu vivi muitos dramas assim nas instituições que eu trabalhava, porque eu tinha que defender determinadas coisas, discursos, dar treinamentos. Eu dava muitos treinamentos para professores trazendo todo um discurso, uma perspectiva que eu não acreditava porque eu sabia que não funcionava na minha sala de aula. A Uhum. teoria era tão bonita, mas na sala de aula não funcionava e eu sabia disso. Então eu Uhum. vivia dramas muito muito grandes, né? E hoje assim, aqui eu podendo falar da minha maneira, e acho que muita gente não se conecta e vai embora, e isso faz parte. Produzir os Uhum. materiais da forma como eu acredito que deva ser ensinado, quando que eu poderia fazer isso, né? Mas isso também tem assim, vamos dizer, né? Eu até estava olhando o edital do MEC, né? Conversei com umas pessoas do MEC, vendo a possibilidade de repente até produzir material para o MEC, né? Só que daí eu teria que me encaixar dentro daquela estrutura seriada, né? Que nesse Uhum. momento eu não estou disposta a me encaixar, porque é, eu, senão eu teria que me encaixar na estrutura, na ordenação que a BNCC está Uhum. propondo, né? Mas aí eu pensei, poxa, seria muito legal para o MEC, seria muito legal, mas ao mesmo tempo tá indo por aqui, tá sendo muito bom e as famílias estão dando retorno. Então, eu acho que é esse caminho, assim como vocês estão fazendo, né? O material de vocês, que é um material de altíssima qualidade. Então, eu acho que o Instagram, a gente falou mal dele, agora vamos falar bem, né? Vamos Ele, falar bem agora. ele abre portas muito boas, né? Por um lado, assim, para a gente poder trazer algo autêntico, que eu acho que isso é Uhum. uma coisa muito importante, né? Ah, muito bom. Nossa, eu só queria Não, fazer uma pergunta O também. Instagram, o YouTube, Facebook, tudo É. maravilhoso, né? Eu acho Uhum. que na verdade, a nossa crítica é assim, é como usar. A É isso aí. ferramenta em si é muito boa, E para mas tudo na vida é sempre assim, né, é sempre Karen? É o assim, né? como usar, é. É como usar, Uhum, exatamente. E para o uhum, pai, para a família, Janaína, o que que eu vejo assim, né? E também pensando no maravilhamento, a gente precisa aprender a ter uma ordem. E eu acho que é uhum, esse o ponto quando a gente fala em redes sociais. É assim, qual ordem, é como você quer usar, para você também não perder tempo. Por quê? Porque se você é, perde tempo vendo stories, que naquele uhum, momento só vão trazer, assim, estão mais no campo da curiosidade, né? uhum, Então é um tempo também que você está perdendo para se aprofundar, que você está perdendo por uma leitura, né? Que você está uhum. perdendo para outras coisas. Então é também uma questão logística, uma questão de administração do tempo, e para os pais que educam em casa, isso é fundamental, porque a gente tem que Uhum. né, fazer uma administração do tempo enorme. Eu só quero fazer uma pergunta, não quero tomar muito do seu tempo mais, Karen, mas assim que eu acho que é importante, tem momentos que os filhos, vamos dizer assim, eles também se sentem indispostos ou sem vontade. Eu quero Uhum, saber se isso realmente acontece, né? sim. Ou momentos em que eles sentem preguiça e precisa de um esforço ali deles, né? Se isso acontece aí com vocês, como é que vocês lidam com isso? Você sabe que o que, que acontece aqui em casa? Como nós já somos, né, uma família de muito tempo aí com o homeschooling, então a gente tem uma rotina muito bem definida. Uhum, E todo esse tempo onde a gente trouxe autonomia para as crianças, onde a gente tem ali um tempo estabelecido, tudo, de certa forma, eles estão muito, como que eu vou dizer assim, eles estão muito bem encaixados nessa rotina. Então, uhum, claro que a gente vê, às vezes, né, uma certa preguiça, um certo cansaço, ou está enjoado, mas o que eu percebo isso é mais, às vezes, com as crianças menores, que tem uhum, muito a ver com a necessidade deles. Às vezes a criança tem uma necessidade de estar mais ao ar livre, a gente tem uhum, que tomar cuidado também para
não exagerar um pouquinho no Uhum. conteúdo, porque Uhum. o que acontece, né? Como eu falo, o lado de fora é o livro aberto. Então, parece muito legal, às vezes, você sentar e estar fazendo exercício ali, mas de modo geral, não é daí que vai vir o encanto, você está entendendo? Eu Uhum. preciso, a Uhum. experiência, né, traz esse Isso. encanto. Então, Uhum. verificar, né, aquela observação no papel é um segundo momento. Então, é claro que existe esses desânimos todos. O que eu tento fazer aqui? E essa que é a beleza do homeschooling, né? Não está dando certo o X, eu vou tentar Y. Ou Uhum. assim, nossa, tá todo mundo muito agitado, todo mundo muito irritado, eu tô vendo que aquilo precisa dar uma melhorada. Vamos passar 3 dias, a gente para, a gente dá uma descansada. Então, a gente tem essa flexibilidade. Mas eu tenho pensado, assim, que eu sei que a gente precisa de disciplina, a gente precisa de constância, mas eu penso também que a gente precisa entender quem é o nosso filho, o que ele É, com certeza. precisa, e isso ajuda muito a trabalhar com, né, principalmente com os menores, né, 7, 8, 9, 10 anos, Uhum. que até há um tempo atrás eu conversei com a Lélia, que é psicóloga, que a gente fala às vezes que as crianças vão ficando maiores e os pais acham que elas não têm necessidade de brincar. Não tem necessidade dessa expansão, porque elas estão Uhum. maiores. E que, na verdade, né, essa brincadeira ela é fundamental, mesmo para crianças com 9, 10, até 11 Uhum. anos aí, a psicologia mostra o quanto é importante esse movimento, né, da criança pequena. Então, a gente tem tentado trabalhar dessa forma, né? Não Uhum. só assim, falar, ah, preciso de constância, ah, preciso de disciplina, Uhum. mas também assim, por que que ele precisa daquilo nesse momento? O que é possível mudar e o que não é possível? Então, Uhum. ter esse acordo. Mas o homeschooling tem essa beleza, como eu disse para você, né? Eu trabalhei sempre a história na ordem cronológica, eu ainda vou trabalhar, mas eu senti o quê? Que falta uma geografia, tá? Uhum. Melhor para poder desenvolver a história cronológica. Então, assim, a gente Uhum. pode mudar. Então, a gente está sempre experimentando, né? Vendo o que É, dá certo, o que dá errado. E o mais interessante é que, às vezes, o que dá certo para um filho não dá certo para outro. é isso aí. E é exatamente assim que a gente deveria enxergar, né, a docência, né? O ato de ensinar, porque a gente ensina para aquele ser humano, né? Exato. E quando a gente tenta estabelecer uma forma geral de ensinar para qualquer um, né, a coisa não funciona, porque não é assim, eu estou educando esse ser humano, e esse ser humano, e esse ser humano. Uhum. E isso é uma sensibilidade também, né? Olha aí, a gente está falando da sensibilidade, né? Porque Sim. senão a gente não percebe isso naquele ali, né? A gente Uhum. acha que não, mas se eu aprendi que é assim que eu tenho que fazer, está resolvido. Ele que tem que se encaixar ao meu Uhum. modo de ensinar, né? A essa forma como eu estabeleci, porque é a melhor e tal. Mas Uhum. aí, se a gente desenvolve a sensibilidade, a gente vê indícios, né? De que Sim. por ali, de que há um caminho melhor para aquele indivíduo especificamente, né? Não, e sabe o que é muito bonito quando a gente pensa, né, nos estilos de aprendizagem, né? Uma vez eu assisti uma palestra que eu nunca mais esqueci isso, né? Que ele falava assim do professor, que às vezes o professor tem aquele aluno que é sinestésico, como a gente, que precisa escrever, então ele tem um Uhum. caderno lindo. Mas Uhum. aquele aluno que é auditivo, que ele só precisa ouvir, ele não aprende escrevendo, ele aprende ouvindo. Então o caderno dele é um relaxo, não tem É. nada, não está Aí o anotado. professor acha um absurdo. Exatamente. Aí você tem de fazer o quê? A elogiar esse que tem um caderno lindo, É, né? E a não observar a forma que esse estuda. Porque, é isso né? aí. Porque você tem essa ideia. Então, essas diferenças também, elas estão dentro de casa. Então, para mim, quando eu assisti essa aula, eu falei, nossa, a gente precisa estar mais atento. Por quê? Porque às vezes a gente está buscando que o outro aprenda como a gente aprende. Mas Uhum, o jeito que ele aprende é diferente da gente. uhum, uhum. Com certeza. Não devemos. Estou notando tanta coisa na sua live. Muito bom. Da nossa live, né? Da nossa live.
Karen, olha, Mas muito você não me dá grata. corda que eu falo até 5 horas da manhã, se deixar. Não, olha, eu adoro conversar e acho que a nossa prosa é sempre muito boa. Deixa eu ver se o pessoal mandou alguma pergunta aqui. Eles tinham mandado, tinha 3 perguntas aqui, mas a live caiu, então aí esvaziou aqui, gente. Apaga. É, só de perguntar aqui, né, se alguém quer fazer uma pergunta, aproveita que ela está aqui disposta. Senão eu vou deixar a Karen fazer as coisas dela. Mas, de todo modo, já estou muito grata, Karen. Conversar com você sempre me alegra, Olha, me traz. perguntaram aqui o que eu penso da Hum. letra cursiva. Ah, nossa, essencial. Bom, ó, é para você que perguntaram, né? Vai lá. Olha, eu acho maravilhosa, porque na verdade é uma arte, né? A letra cursiva. Mas se você for pensar, né? A letra, escrever é um privilégio que a gente tem há pouco tempo, né? Quando que foi Uhum, inventada uma caneta? Quando todo mundo teve acesso a um papel, né? Então, uhum, é um privilégio. Mas eu sempre penso assim, que a letra cursiva, ela trabalha estruturas cerebrais muito distintas do que a gente vai digitar, ou mesmo da letra bastão. Então, a gente está dando aí uma sinapses novas para o nosso cérebro, caminhos novos para o nosso cérebro. Depois, né, uma criança que escreve em letra cursiva, ela escreve, né, por isso tem esse nome, escreve com mais agilidade. Né? né? O Uhum, pensamento fica diferente. No entanto, assim, que quando eu estava fazendo uns cursos de escrita e o professor pedia para copiar e escrever em letra cursiva. Por quê? Porque os percursos linguísticos que você usa são completamente diferentes quando você lê, quando você copia e quando você copia em letra cursiva, que é ainda diferente de quando você copia no computador. Então, vamos supor, eu pego um livro, vou lá e digito. É uma coisa, é um uhum, percurso neurológico. Vou lá uhum, e copio, escrevendo em letra cursiva, outro percurso neurológico, né? uhum, Você tem que usar ali outros recursos cerebrais. Então, eu sou uhum, super a favor e uhum, entendo que escrever é um grande privilégio, ter um papel, uma caneta, que é coisas aí do quê? Um século, 2 séculos, que uhum, é tão uhum. acessível, assim, acho que Sim, acessível desse jeito, pouquíssimo tempo, é. Uhum. né? Com certeza, com certeza. E Desse eu modo concordo. acessível. Eu concordo com você. E eu até tenho um irmão meu que tem um trabalho aqui no Instagram, um irmão de consideração, na verdade. É, mas ele fala sobre isso, assim, é como quando a gente faz os nossos resumos ou as nossas sínteses, né, escrevendo à mão e que, inclusive com letra cursiva, né, como a gente absorve muito mais do que quando a gente vai digitar o resumo de um livro ou alguma coisa. Ele tem feito um estudo em relação ao desenvolvimento cognitivo, sabe? Já faz um tempo. E Uhum. ele fez uma postagem sobre isso, acredito muito. E a letra cursiva, se a gente não tomar cuidado, ela vai realmente se perder, né? Sim. Sim, nos Estados Unidos não é usada a letra cursiva, nos Estados Ah, Unidos eu é acho só uma a letra perda. de Uma forma. perda. Sim. Eu não sei se todos os países de língua inglesa, né? Mas eu sei que os Estados Unidos e o Canadá não utilizam. Por exemplo, a Inglaterra não tenho certeza, mas eu não sei mesmo. Agora, os Estados Unidos e o Canadá, eu sei que eles não utilizam. É uma Uhum. perda realmente. E no Brasil, se a gente não tomar cuidado, Também vai né? perder. Exatamente. Karen, olha, entrou aqui mais 2, mas eu realmente não quero te ocupar demais, tá? De verdade. A gente Estou aqui à pode. disposição, o que você quiser. Tá, então só mais 2 perguntas, então, tá, gente? Olha, como faz para ensinar com as diferenças de idade? Olha, eu sempre falo essa resposta, gente. Ela não está pronta. Eu sei que vocês querem ela pronta, mas ela não está, porque eu vou contar para vocês. Eu já estudei junto, já estudei separado, já estudei junto de novo, já estudei separado. Por quê? Porque depende da criança. Por exemplo, tem criança que é mais tranquila, tem criança que precisa Uhum, de atenção exclusiva, tem uhum, fases que eles estão mais agitados e você precisa separar. Então, eu já tive fases aqui que eu pus cada um num lugar da casa. uhum, Agora eu estou numa fase que eu estou. Não, minto. Eu estava numa fase que estava estudando com 3 na mesa. Só que uhum, daí eu percebi que eles estavam se dispersando muito. Então, eu diminuí esse tempo dos 3 juntos na mesa e eu pego um, depois eu pego o outro, depois tem um momento com o outro. uhum, Então, o que acontece? Não é uma resposta pronta, porque cada família
vai ter a sua experiência. Então, e também cada fase, as crianças crescem. Então, por exemplo, às vezes agora você está com uma criança de 4, de 6 e de 7, por exemplo, dá para estudar todo mundo junto. Aí na hora que você começa a ter uma de 5, uma de 8, uma de 12, você, assim, não dá para você deixar o de 12 ali, porque ele começa a perder muito, os menores começam a atrapalhar, né, a concentração. Então, essa resposta é a família que vai ter que descobrir, né, qual a melhor experiência para aquele momento, que pode mudar em qualquer momento também. Uhum, uhum. Alguém fez uma pergunta sobre a socialização, né? Que eu acho que é o ponto que mais perguntam, né? E assim, eu posso até começar dizendo, né, que eu vou só fechar um pouquinho os comentários rapidinho, gente, porque fica no rosto da Karen, só para eu ver ela um pouquinho, eu já ativo de novo. Mas assim, esse é um ponto que sempre perguntam muito, né? E o que acontece na minha experiência como professora e como gestora, né, que eu vejo na escola, é que a gente também idealiza muito a socialização que acontece dentro da escola, né? Porque a criança ela entra para um turno, no geral as nossas escolas elas têm um turno só, né? Elas não têm, não são escolas integrais como as escolas americanas, as internacionais, né? É, aí a criança vai direto para a salinha dela, ela convive com a turma dela, com alunos, com outras crianças apenas da idade dela. Uhum. É, eu vou ativar de novo aqui, se o pessoal quiser falar. Aquela que não toma uma decisão, né? Mas as crianças da idade dela, e ela estabelece um grupo de amigos, geralmente 2, 3, que ela realmente convive na sala. Uhum. E com as outras séries, é sempre uma convivência muito conflituosa. Quem aqui já foi gestor sabe como é que é. As turmas do quinto ano brigam com a do terceiro, que briga com a do sexto, que briga, né? Acaba criando essas tribalizações ali e gera muito conflito na hora do recreio e na entrada e saída da escola, enfim. Então, é uma socialização bem limitada. Quando a gente pensa o que a gente pode considerar como ideal de uma socialização, né? Uma criança que sabe se portar diante de adultos, de idosos, né? Que tem, claro, relações com outras crianças também, com outras crianças da idade, crianças mais velhas, crianças mais novas, enfim. Ela tem um universo, né, de a pessoa da padaria, né, ou a pessoa que trabalha ali perto, enfim, que trabalha na casa muitas vezes, né. E isso eu acredito que seja um ideal de socialização, né, a gente pensar a criança convivendo com diversas pessoas, diversas idades, diversas origens, né, e sabendo se portar da maneira adequada. Então, a socialização na escola, ela é uma socialização limitada. E a gente precisa ver isso. Nós, professores, está diante da gente. É só a gente abrir os olhos e ver, né? Então, não existe ali uma grande perda. E eu também entendo que o homeschooling, a Karen pode falar melhor, né? É, você não está aprendendo a criança dentro de casa, né, Karen? Uhum. Sim. O mundo está aí, a criança vai conviver com outras crianças, né? Não só com os Uhum. irmãos, né? E a gente tem que ver assim que, primeiro, né, com crianças menores, tá? Eu sou de uma época que criança entrava na escola com 7 anos, né? Não, depois que foi diminuindo a questão Uhum, do tempo da idade escolar, e isso também foi criando no nosso imaginário de que a socialização ela é como se ela ocorresse exclusivamente nesse local. uhum, E eu acredito que é fácil de compreender, por quê? Porque provavelmente você que está aqui na live, como eu, a única referência que a gente tem quando a gente é criança é da escola. uhum. Então, eu entendo assim que mais às vezes do que eu falar para vocês, olha, a socialização ela acontece porque ela acontece mesmo, né? Ela não está restrita à escola, né? Você precisa entender por que que você tem esse pensamento. Tá? E a Uhum. maioria das pessoas que se preocupam com a socialização, que também foi uma preocupação minha quando eu comecei, assim, será que os meus filhos vão ficar sozinhos? Será que os meus filhos não vão ter amigos? Será que eu vou conseguir dar conta? Né? Então, essa ideia, é uma ideia que está na nossa cabeça. E que, à medida que a gente convive com famílias educadoras, a gente vai percebendo, então, que a escola, a socialização, ela não é exclusiva da escola, e como você disse, a gente tem uma socialização controlada, né? Uma Uhum, socialização limitada dentro uhum. da escola, mas é natural a gente ter essa curiosidade, a gente, né, ter É. essa preocupação, porque realmente foi assim, né, que são as referências que nós temos.
E assim, os pais também não limitarem a socialização dos filhos à escola. Ah, meu filho está indo para a escola, então ele não precisa, né, Ter amigos. ter amigos enfim, frequentar outros ambientes, né? Ah, muito legal, Karen. Olha, eu agradeço muito, Eu que tá? Pela sua agradeço. presença. Bom demais conversar com você. Eu sei que todo mundo gostou aqui também. Grata pela sua disponibilidade, seu carinho de sempre. Tudo de bom para vocês Eu aí. que Saúde para agradeço, todos. Janaína. E a gente vai E conversando. sucesso aí no novo perfil. Grata, querida. Muito grata, viu? Espero que logo, logo você possa fazer muitas lives de 2 horas. Se Deus quiser. Tá bom, querida. Tudo de bom. Tá Beijinho, tá? bom? Até Beijo. mais. Obrigada, Tchau para pessoal. todos. Tchau, tchau. Obrigada, Janaína. Eu que agradeço.